Na postagem anterior, falamos da experiência educacional das organizações negras brasileiras do final do Império à Primeira República, a denominada República Velha, que vai aproximadamente, numa certa historiografia, até 1930. Para isso, nós usamos um artigo escrito pelo professor doutor Petrônio Domingues, denominado ou intitulado Um Templo de Luz, Frente Negra Brasileira, 1931-1937, a questão da educação. Foi um artigo publicado na Revista Brasileira de Educação em 2008, no volume 13, número 39. E me perguntaram, Bento, mas onde a gente consegue saber mais sobre as organizações, sobretudo educacionais, do movimento negro ou das iniciativas negras na Primeira República? Quem me fez essa pergunta foi uma professora de História da Educação e outros professores que estão trabalhando com a educação das relações raciais estão sentindo-se órfãos de referências, de bibliografias. Então a gente aproveita para dizer que esse canal tem essa finalidade: fornecer subsídios, sugerir, propor, e também temos aqui, como vocês podem observar, uma biblioteca de apoio com ênfase em história da África, antropologia afro-brasileira, questões étnico-raciais. Está aberto para visitação, para consultas in loco. Ainda não temos o sistema de empréstimo de obras, mas podem vir aqui no bairro São Vicente, Rua São José, 156, no Rio Bonito. É só agendar previamente a sua visita, que nós estaremos aqui à disposição nessa biblioteca que é privada, mas tem um caráter público. Ao mesmo tempo, eu quero sugerir alguma bibliografia, a do próprio Petrônio, estilo Avatar, Nestor Macedo e o populismo no meio afro-brasileiro. Ele faz aqui a trajetória de vida de uma das lideranças do movimento negro paulista, o Nestor Macedo. Essa obra foi publicada em 2018 pela editora Alameda. Aconselho também um clássico, é uma entrevista que foi feita com um dos líderes da Frente Negra Brasileira, José Correia Leite. Quem fez a entrevista com ele e publicou em forma de livro foi o Cuti, ou Cuti, e disse o velho militante José Correia Leite. Foi editado pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo em 1992. Aqui José Correia Leite fala de toda a experiência dele como militante, jornalista, escritor e da Frente Negra Brasileira. Temos também Clóvis Moura,
ele não estuda especificamente a Frente Negra, mas ele fala da história do negro brasileiro, da editora Ática, série Princípios, de fácil acesso. Ainda o Clóvis Moura, Sociologia do Negro Brasileiro, né? A editora Ática, esse aqui é do ano de 1988, centenário da abolição. Então, estamos sugerindo aí algumas possibilidades de ampliar o conhecimento sobre a temática em questão. Dando sequência, então, ao artigo de Petrônio Domingues, no subtítulo A Frente Negra Brasileira, a questão da educação. Domingues nos mostra que a Frente Negra era dividida em diversas secretarias ou diversos departamentos. Inclusive tinha um departamento feminista ou feminino, né, que trabalhava com a questão jurídico-social, a questão assistencialista da saúde, e tinha o departamento de educação. O maior e mais importante departamento da Frente Negra brasileira foi o de instrução, também chamado de Departamento Cultura ou Intelectual. Era responsável pela área educacional da Frente Negra brasileira. Um dos seus motes propagandísticos conclamava: eduquemos mais e mais os nossos filhos, dando-lhes uma educação e uma instrução de acordo com as suas inspirações. Essas informações estão num jornal também, que veiculava as ações da Frente Negra, intitulado A Voz da Raça. Diz o Petrônio: o conceito da educação articulado pela entidade era amplo, compreendendo tanto o ensino pedagógico formal quanto a formação cultural e moral do indivíduo. A palavra educação era usada frequentemente com esses dois sentidos. Já a palavra instrução tinha um sentido mais específico de alfabetização ou escolarização. A educação era vista muitas vezes como a principal arma, entre aspas, da cruzada contra o preconceito de cor. Os negros deveriam estudar, afirmava José Bueno Feliciano, a fim de não serem insultados a cada momento. Instruídos e educados, seremos respeitados. Far-nos-emos respeitar. É o José Bueno que está falando, que está aconselhando, que está dando caminho para os seus contemporâneos. Essa citação também está no jornal A Voz da Raça, de 24 de junho de 1933. Acreditava-se que os negros, na medida em que progredissem no campo educacional, seriam respeitados, reconhecidos e valorizados pela sociedade mais abrangente. A educação teria o poder de anular o preconceito racial e, em última instância, de erradicá-lo. Alguém poderia perguntar: Bento, e você, como professor, doutor, com pós-doutorado, passa pelo preconceito? Ou você ainda sofre preconceito com toda essa sua instrução?
Infelizmente, eu vou dizer que sofro. Mas que sem essa instrução, talvez eu sofresse mais. Eu não tivesse armas para responder à altura àquele que nos discrimina. Então, nesse sentido, a educação é uma arma, mas ela não resolve todos os problemas. E essa educação é uma forma, uma possibilidade de ascensão social. Se com ela nós não estamos totalmente protegidos, sem elas estaremos ou estaríamos em pior situação. Porque o preconceito, a discriminação é de raça e de classe e de lugar social também. Então, estou querendo dizer que a Frente Negra sempre esteve no caminho certo, mas que a educação é uma das ferramentas, não a única. E que, para combater o racismo, temos que educar a sociedade como um todo, dando ênfase àqueles que foram e são historicamente excluídos. No caso específico, a população preta e pobre. Não foi por acaso que muitos ficaram, abre aspas, chateados quando se estabeleceu as cotas étnico-raciais. Porque, pela primeira vez, o Estado brasileiro estava reconhecendo a necessidade de construir possibilidades de equidade, construir possibilidades das pessoas terem condições semelhantes para o embate do cotidiano. Continuando, então, o texto do Petrônio Domingues. A instrução foi uma das questões mais pautadas da Frente Negra Brasileira. A instrução bem disseminada na raça será a maior e a mais importante conquista desta entidade. A Frente Negra está falando isso no jornal A Voz da Raça, em 1936. Então vejam que era um grupo de pessoas, em sua maioria autodidatas, sintonizadas com os temas da sua época, do seu tempo, que também são temas do tempo presente. Em quase todas as edições do jornal da Frente Negra Brasileira, encontra-se alusão ao quadro da carência educacional da população negra e a necessidade de instruir-se. Geralmente, se acreditava que a marginalização do negro no pós-abolição era uma herança da escravidão que teria entorpecido o potencial intelectual ou cultural. Em outros termos, a escravidão teria gerado o despreparo intelectual e ou cultural para o exercício da plena cidadania no mundo moderno e civilizado da República. E tal despreparo só poderia ser revertido pela via da instrução. O fracasso da nossa gente foi simplesmente porque mostraram-nos a liberdade, esquecendo-se de nos abrir porta
que a ela conduz. O livro, em tom catequético, um artigo em o livro, em tom catequético, um articulista da Frente da Voz da Raça asseverava que, dizia que a instrução é a única, exclusivamente, do que se ressente o negro. Ela teria o poder de produzir uma mentalidade nova nas crianças de hoje, que serão os moços de amanhã e os velhos do futuro. Essa afirmação dessa liderança está no jornal A Voz da Raça, de março de 1936. Para esse membro da Frente Negra, que assinava o artigo pelo pseudônimo de Rajovia, a instrução era o ponto inicial de uma duradoura melhoria na condição social e intelectual da raça negra. Então veja, a partir dos artigos publicados num jornal da Frente Negra, A Voz da Raça, o professor doutor Petrônio Domingues mostra como a Frente Negra brasileira viu na educação o caminho para a superação do preconceito de cor, de raça, a discriminação. O caminho a ser vencido seria pela educação. Não estavam de todos equivocados. Tanto é que foi inspirado na experiência desses movimentos que veio a proposta da Lei 10.639 e da 11.645, dando ênfase na história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Nunca é tarde para voltar e recolher o que ficou atrás. É um provérbio de matriz africana, que quer dizer que é preciso olhar para trás para acertar o passo no presente e abrir possibilidades no futuro. E o conhecimento da história e da cultura africana e dos povos africanos na diáspora é um dos instrumentos para a superação das desigualdades, dos preconceitos e dos racismos do tempo presente, sobretudo após o governo dos últimos 4 anos, que eu me recuso a dizer o nome do governante, que procurou desqualificar todos os avanços advindos dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, sobretudo dos povos afro-indígenas. Mas, como diz a letra de uma música pernambucana, nós somos madeira de lei que cupim não rói. A luta continua, a vitória é certa. Axé.